O coração funciona como uma bomba eletromecânica altamente coordenada. Para que o sangue circule de forma eficiente, ele depende de dois fenômenos indissociáveis, que é o sistema de condução, a parte elétrica, e o ciclo cardíaco, que é a parte mecânica. Por isso, eletromecânica. Vamos falar primeiro sobre o sistema de condução cardíaca, que é o ciclo elétrico, né, do coração. Ele gera e transmite impulsos que ditam o ritmo das batidas, sem depender diretamente do cérebro para cada batimento, o automatismo. Não sei se é automatismo. Componentes principais: no nó sinoatrial, como a gente viu na aula passada, que é o marcopasso natural. Localizado no átrio direito, ele inicia o impulso elétrico. Nó atrioventricular, AV, localizado na base do átrio direito. Ele retarda o impulso propositalmente por cerca de 0,1 segundo, garantindo que os átrios se esvaziem completamente antes dos ventrículos se contraírem. Feixe de Is e ramos. O impulso desce pelo septo interventricular, dividido-se em ramos direito e esquerdo. Fibras de Purkinje conduzem o estímulo rapidamente para as paredes dos ventrículos, provocando a contração de baixo para cima, como espremer um tubo de pasta de dente. O ciclo cardíaco é a sequência de eventos mecânicos como pressão, volume e fluxo, que ocorre em batimento completo. Ele é dividido em duas grandes fases, diástole e assístole. A diástole é a parte do relaxamento e do enchimento. Nesta fase, o músculo relaxa para que as câmeras recebam sangue. Relaxamento isovolumétrico. As válvulas ou válvulas se fecham e o ventrículo começa a relaxar, mas o volume de sangue ainda não mudou. Enchimento ventricular, rápido e lento. A pressão dos átrios supera a dos ventrículos, abrindo as válvulas atrioventriculares. O sangue flui passivamente, cerca de 80% do enchimento. Sístole atrial, o nó SA, dispara, e os átrios contraem e empurram os últimos 20% do sangue para os ventrículos. Sístole, contração e ejeção. O sangue é bombeado para os pulmões e para o resto do corpo. Aí a gente vai ter a contração isovolumétrica, que é o impulso elétrico que chegando aos ventrículos, eles começam a contrair, a pressão sobe e as válvulas atrioventriculares se fecham, garantindo o primeiro som do coração. Tum. Ejeção ventricular é a pressão ventricular, tornando-se maior do que as das artérias, aorta e pulmonar. As válvulas semilunares se abrem e o sangue é ejetado. Fechamento das semilunares. Quando a pressão nas artérias supera dos ventrículos, que começam a relaxar, as válvulas se fecham, gerando um segundo tá. Som tá. Resumo da conexão. Despolarização do nó sinoatrial, né? Evento mecânico correspondente início da sístole atrial. Retardo do nó, AV, enchimento ventricular final. Despolarização de Purkinje, sístole ventricular contração. E repolarização ventricular diástole, que é o relaxamento. Agora nós vamos para a parte principal e que todo mundo mais gosta dos meus vídeos, que é a parte dos macetes. Primeiro, o macete é o sistema de condução, a ordem. Para lembrar a ordem por onde o choque passa, use a frase: sigo ao feixe de pudim. Sigo ao feixe de pudim. Isso significa dizer o quê, Lai? O SI, que é o SI, significa nó sinoatrial, onde tudo começa, que fica lá no átrio direito. A, nó atrioventricular, que é a pausa, né? É o delay. Feixe é o feixe de Is, que é a descida. E pudim são as fibras de Purkinje, que é o final, a contração dos ventrículos. 2. Macetes para sístole versus diástole. Muita gente confunde quem é quem. Use a técnica da letra inicial. Sístole é a saída de sangue, que é a contração. Tá expulsando, ó. É ejeção. Contraiu, expulsou sangue. Contraiu, espremeu. Como se fosse laranja, né? A gente vai espremer a laranja, vai sair um líquido. É tipo isso. Diástole é o descanso, desde de descanso, né? Direto pra dentro, na verdade. Então, as câmeras irão descansar, né? Irão relaxar, o sangue vai entrar. Então, é o momento do enchimento sanguíneo. O pulo do gato das válvulas, um tum, tá. O coração faz dois sons principais. O que fecha é o que faz barulho, né? O B1, que é o tum, fechamento das válvulas mitral e tricúspide. Macete, minha tia faz tum. Ocorre no início da sístole, que é da contração, expulsão do sangue. B2, tá, fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, né? Macete, a porta faz tá. Ocorre no início da diástole, do relaxamento. A lógica do nó atrioventricular, o retardo. Porque a eletricidade para um pouco no meio do caminho. Imagine uma eclusa de navio. Se os átrios e ventrículos contraíssem juntos, o sangue não teria para onde ir. Então, se um contrai, o sangue vai pro outro. Se o outro contrai, o sangue vai pro outro. Entendeu? Então, se os dois contraírem juntos, para onde é que o sangue vai? Alguém tem que expulsar esse sangue pro coração para ir pro corpo, né? Então, a gente já viu a aula de como é o ciclo do coração. O sangue desoxigenado e o sangue oxigenado que vai pro corpo, o desoxigenado vai pros pulmões. A gente já viu em aulas anteriores. E eu não vou focar de novo nesse assunto, né? Mas a gente sempre vai fazer essa revisão justamente para dar continuidade ao conteúdo. Macete. O nó atrioventricular é o pedágio, né? Ele segura o impulso para o átrio conseguir esvaziar antes do ventrículo fechar a porta. Então, tabela de causa e efeito. Elétrico, nó sinoatrial, dispara, mecânico, átrio aperta. Elétrico, nó atrioventricular segura, mecânico, ventrículo enche. Relaxamento. Elétrico, Purkinje dispara, mecânico, ventrículo explode. Ejeção. Agora vamos fazer um quiz de 3 perguntinhas para testar os nossos conhecimentos. Qual é a estrutura conhecida como marcopasso natural do coração, onde o impulso elétrico se inicia? Fibras de Purkinje, nó atrioventricular, nó sinoatrial ou feixe de His? A resposta é nó sinoatrial. Este nó gera impulsos espontâneos rítmicos que iniciam a contração atrial, definindo o ritmo cardíaco basal, que é o da base.
Porque ocorre um pequeno atraso, retardo no nó atrioventricular. A gente viu ainda há pouco. Letra A. Para filtrar batimentos cardíacos irregulares vindos do cérebro. Lembrando que o coração, ele tem ali a sua autonomia, né? B. Para permitir que os átrios se esvaziem completamente nos ventrículos. C. Para dar tempo do sangue oxigenar nos pulmões. D. Para aumentar a força de contração muscular. A resposta correta é a letra B. Para permitir que os átrios se esvaziem completamente nos ventrículos. O retardo garante que a sístole atrial termine antes que a sístole ventricular comece, otimizando o enchimento, porque senão o sangue não vai saber pra onde vai. O primeiro som cardíaco, B1, ou TUM, é causado por qual evento mecânico? A gente viu ainda há pouco também. Fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, fechamento das válvulas atrioventriculares, mitral e tricúspide, abertura das válvulas semilunares ou contração rápida dos átrios. A resposta é a letra B, fechamento das válvulas atrioventriculares, mitral e tricúspide. O fechamento repetindo dessas válvulas no início do sístole ventricular causa a vibração que ouvimos como o primeiro som. Durante a sístole ventricular, o que acontece com a pressão e o volume de sangue? A pressão aumenta e o volume diminui. A contração do músculo eleva a pressão interna, forçando a saída do sangue, que é a ejeção, e reduzindo o volume na câmara. E aí, conseguiu acertar quantas? Conte aqui nos comentários. Um beijo e até amanhã com física.